Olá pessoal, sejam todos bem-vindos em mais uma videoaula do canal Química Ciência Central. Eu sou João Bosco, professor de Química, e no vídeo de hoje vamos falar sobre o tema mecanismo de reação. Vamos não somente apresentar a teoria, mas vamos também fazer alguns exercícios. Por isso fique conosco, que vamos começar logo depois da abertura. Bem pessoal, sobre o que vamos falar nesse vídeo? Nesse vídeo a gente vai estudar o que é um mecanismo de reação. Vamos também apresentar alguns conceitos, como intermediário de reação, que é uma etapa elementar, falar sobre qual é a etapa determinante de uma reação. Vamos também explicar como é possível classificar as reações elementares. Com relação à lei de velocidade, vamos descrevê-la para o caso particular de uma reação elementar, bem como para uma reação geral. E além de tudo isso, vamos também praticar alguns exercícios. Portanto, vai ser uma aula bem completa e por isso vale a pena ficar até o final. Mas então vamos lá. O que é um mecanismo de reação? Bem, um mecanismo é uma sequência de etapas de formação e quebra de ligações químicas que ocorrem durante a conversão de reagentes para produtos. Então vamos ver aqui um exemplo. Considere, por exemplo, a reação em que uma molécula de Br2 no estado gasoso reage com duas moléculas de NO no estado gasoso, formando duas moléculas de NOBr no estado gasoso. Sabe bem, essa reação nos permite aqui fazer a nossa primeira observação, que é o seguinte: se essa reação ocorresse em uma única etapa, o que é que isso significa? Se houvesse a conversão direta dessas três moléculas que estão no reagente para formar essas duas moléculas que estão no produto, não seria necessário você admitir que ocorreria uma colisão simultânea entre essas três moléculas do reagente, não é verdade? E isso, você sabe, a colisão entre três partículas simultaneamente é algo pouco provável de ocorrer. Por isso, a gente pode aqui fazer uma proposição de um mecanismo em que, no lugar disso ocorrer em uma única etapa, você poderia fragmentar isso em uma sequência de etapas. Onde, por exemplo, na primeira, poderíamos propor que uma molécula de Br2 iria colidir com uma das duas moléculas de NO para formar a molécula de BrNO. E numa etapa posterior, essa molécula de Br2NO iria colidir com uma segunda molécula de NO para então formar duas moléculas de BrNO. Observe que aqui neste caso, a gente, quando representa um mecanismo de uma reação, a gente não coloca as fases em que essas moléculas estão. Então, apesar da reação ocorrer em fase gasosa, ao descrever o mecanismo da reação, a gente não coloca aqui as fases, não coloca sólido, líquido ou gás após cada uma das espécies que estão presentes no mecanismo. Bem, para cada uma dessas etapas, já que ela ocorre diretamente nessa transformação direta dos reagentes do produto, dos produtos, então a gente chama cada uma dessas etapas de uma etapa elementar. Bem, em particular, a gente vê que nessa primeira etapa, essa espécie Br2NO que se forma aqui, ela é consumida na etapa seguinte, na etapa 2. E por isso a gente chama ela de um intermediário da reação. Então a gente não considera o intermediário da reação para descrever a reação global. Observe que se eu agora somo a primeira e a segunda etapa, eu vou ter aqui Br2 mais duas moléculas de NO, levando à formação de duas moléculas de BrNO, que é exatamente a equação química que nós estamos estudando. Bom, veja só, de acordo com o tipo da reação presente em uma reação elementar, a gente pode categorizar essas reações elementares com alguns nomes. Mas antes de fazer essa classificação, vamos aqui fazer uma análise, uma metáfora com outro sistema que a gente conhece bem para poder descrever essas reações elementares. O que a gente vai falar aqui vai nos ajudar a trazer inspirações para lembrar o que estão ocorrendo lá nas reações elementares. Então observe essa figura aqui. Você está vendo aqui a figura de um automóvel bem velho, né? Bem caindo aos pedaços. Você vê aqui, já perdeu uma porta, ficou pelo caminho, a outra está prestes a cair, o para-choque já está aqui pendurado, um dos faróis já está aqui pelo chão. Ou seja, esse carro, ele por si só ele está se fragmentando, ele está se decompondo em pequenas partes que estão aí se arrastando ao longo do caminho. Isso aqui é possível? É. Mas a maneira de um automóvel se fragmentar, geralmente a gente conhece na nossa experiência cotidiana, né? Principalmente nas cidades e nas estradas, que isso vem quando dois automóveis colidem. Então, na colisão entre dois automóveis, dependendo obviamente do tipo de colisão, você pode ter uma maior ou menor fragmentação desses veículos.
E isso é o que a gente considera a situação mais comum. Mas uma outra possibilidade que existe, mas que não é tão frequente, é haver a colisão simultânea entre três automóveis. Bom, a gente vê que aqui em cada cena dessa, a maneira com que esses veículos estão se fragmentando, a gente poderia dizer que, por exemplo, no primeiro caso, a gente tem aqui um processo univeicular de fragmentação. No segundo caso, a fragmentação está ocorrendo a partir de um processo biveicular. E no terceiro caso, a fragmentação está ocorrendo a partir de um processo triveicular. Obviamente, essas palavras não existem na língua portuguesa, né? Eu estou as criando aqui somente para ajudar, por uma questão didática, a gente entender o que vem a posteriori. Então, indo agora para o caso em particular das reações químicas, né, elementares, a gente pode classificar, dar nome a essas reações elementares de acordo com o número de espécies. E espécie aqui significa átomos, íons, radicais livres ou mesmo moléculas que estão se combinando. Então vamos ver aqui esta reação como exemplo, em que duas moléculas de ozônio, que é o O3, estão se decompondo em três moléculas de oxigênio molecular, O2. Bem, a nossa proposição mecanística é que isso aqui não ocorre em uma única etapa, mas ocorre numa primeira etapa em que uma dessas duas moléculas de O3 está se decompondo em uma molécula de O2 mais um átomo de oxigênio, e esse átomo de oxigênio vai colidir com a segunda molécula de O3 para formar então duas moléculas de O2. Então este é o nosso mecanismo para explicar. E se você somar essas duas equações, você tem a equação global. E aqui neste mecanismo, o átomo de oxigênio é o que a gente chama de um intermediário. Ele se forma na primeira etapa e é consumido na etapa seguinte. Bom, aqui nesse caso, observe que nós estamos considerando que é apenas a molécula de O3 que está se decompondo, levando à formação desses dois produtos. Por isso, de uma forma similar ao que nós descrevemos no slide anterior, lá na fragmentação do automóvel, a gente diz que temos aqui uma reação unimolecular. Enquanto que aqui nessa segunda etapa, eu tenho aqui duas espécies que estão colidindo para poder levar à formação dos produtos. E por essa razão, nós vamos chamar isso aqui de uma reação bimolecular. Observe aqui que a palavra molecular ela está sendo usada com uma certa flexibilidade para envolver não apenas moléculas, mas para poder envolver também, eventualmente, radicais livres, íons ou mesmo átomos. E essa flexibilidade a gente nota aqui nessa segunda etapa, que envolve, na verdade, uma molécula e um átomo. Então, cuidado para não imaginar que bimolecular necessariamente são duas moléculas. Mas, a exemplo daquilo que nós vimos na colisão de três veículos, nos faz imaginar que também devem ocorrer reações envolvendo três espécies químicas. De fato, isso existe, e aqui está um exemplo, quando um átomo de oxigênio e uma molécula de oxigênio reagem na presença de uma molécula de nitrogênio, bem, a colisão do oxigênio com O2 leva à formação da molécula de O3, isso vai liberar energia e essa energia é capturada pela molécula de N2, levando ela a ser representada como N2 asterístico, quer dizer, uma molécula no estado de energia elevado, né? E aqui nesse caso, nessa transformação direta dessas três espécies no reagente, essas duas dos produtos, a gente diz que temos aqui o caso de uma reação elementar trimolecular. Um outro exemplo também é quando dois átomos de iodo na presença de argônio formam a molécula de I2 e mais o átomo de argônio. Isso aqui também é um exemplo de uma reação trimolecular. Tudo bem, pessoal? Bom, quando você tem uma reação unimolecular, em que você tem apenas uma única espécie envolvida, a gente diz aqui que a gente tem uma molecularidade igual a 1. No caso de uma reação bimolecular, em que você tem duas espécies envolvidas, a gente diz que a molecularidade é igual a 2, e no caso de reações trimoleculares, nós dizemos que a molecularidade dessa reação é igual a 3. Então vamos fazer agora um exercício para considerar isso que acabamos de aprender. O exercício fala assim, considere o seguinte mecanismo de reação. Na etapa 1, uma molécula de Cl2 se decompõe em dois átomos de cloro. Na etapa 2, um desses átomos de cloro reage com a molécula de CHCl3, formando HCl e CCl3. E essa entidade CCl3 que se forma reage com a segunda molécula de cloro para levar à formação de CCl4. Então, na letra A, ele pergunta qual é a molecularidade em cada etapa elementar. Na letra B, identifique o intermediário ou os intermediários nesse mecanismo. Na letra C, escreva a equação para a reação global.
Então observe só, para a gente saber qual é a molecularidade, a gente precisa classificar cada uma dessas etapas. Observe que a primeira etapa é uma etapa unimolecular. Você tem apenas uma única entidade, que era o cloro molecular, se decompondo nos produtos. Então a molecularidade é igual a 1. Na etapa 2 eu tenho duas entidades, o cloro e o CHCl3. Então nesse caso aqui trata-se de uma reação bimolecular. Logo a sua molecularidade é igual a 2. E na terceira etapa nós temos novamente duas entidades, o CCl3 e o cloro. Portanto, trata-se de uma reação bimolecular e a sua molecularidade novamente é igual a 2. Bom, seguindo na letra B, ele pede para identificar os intermediários. Veja só, os intermediários são espécies que se formam numa etapa e são consumidas em outras. Então a gente nota aqui que átomos de cloro são formados na primeira etapa, e em seguida um cloro é consumido na segunda e um outro átomo de cloro é consumido na terceira etapa. Então o cloro é o intermediário. Observe também que essa entidade aqui, ó, CCl3, isso aqui se forma nessa segunda etapa e ela é consumida na terceira etapa. Então é outro intermediário dessa reação. Então os intermediários são os átomos de cloro e essa espécie CCl3. Por fim, como os intermediários não aparecem na reação global, a gente vê que o que sobra para a reação global é cloro molecular mais CHCl3, levando à formação de HCl mais CCl4. Então é tão somente isso a reação global. Muito bem, agora vamos descrever qual é a aparência da lei de velocidade para diferentes tipos de reações elementares. Então temos aqui nessa tabela, na primeira coluna, alguns exemplos de reações elementares. Na segunda coluna temos a molecularidade associada. E na última coluna temos aqui a aparência da lei de velocidade. Observe que na primeira linha você tem uma única espécie se decompondo em produtos, então trata-se de uma reação unimolecular. Então a molecularidade é igual a 1. E nesse caso a lei de velocidade vai ser uma constante K vezes a concentração do reagente elevado à primeira potência. Observe que aqui coincide o expoente, a ordem da reação, com o coeficiente estequiométrico aqui do reagente. Na segunda linha, observe que são duas entidades A e B levando à formação de produtos, portanto trata-se de uma reação bimolecular. E aqui nesse caso, a velocidade vai ser uma constante K vezes a concentração de cada um dos reagentes, concentração de A, concentração de B, elevados cada um deles aos seus coeficientes estequiométricos, que valem 1 e 1 respectivamente. Na terceira linha, nós temos aqui duas entidades iguais, A e A. Observe que mesmo sendo iguais, você não escreve 2A, você escreve tantas vezes a espécie esteja presente. Então, se são duas vezes, você escreve A mais A, tá certo? Então, aqui vai ser A mais A, levando à formação de produtos. Trata-se naturalmente de uma reação também bimolecular. E aqui a lei de velocidade vai ser a constante K vezes a concentração do reagente A elevado ao quadrado. Então, o quadrado aqui coincide com o coeficiente estequiométrico, que são duas entidades do tipo A. Na quarta linha você tem uma reação envolvendo três entidades, duas delas sendo iguais, A mais A, reagindo com B levando a produtos. Então trata-se de uma reação trimolecular, a molecularidade é igual a 3. E aqui a lei de velocidade vai ser uma constante K, concentração do reagente elevado ao quadrado, porque são duas moléculas de A, vezes a concentração de B elevado à primeira potência, porque é apenas uma única entidade de B. E aqui na última linha temos também uma reação envolvendo três espécies iguais, então trata-se de uma reação trimolecular, molecularidade igual a 3, e portanto a lei de velocidade vai ser uma constante K vezes a concentração de A elevado à terceira potência, já que são três entidades iguais A. Então aqui, pessoal, preste atenção a algo que é muito importante, que vai ser a nossa segunda observação. Em uma etapa elementar, observe só, tão somente em uma reação elementar, a molecularidade e a ordem da reação são absolutamente as mesmas, certo? Porém, em uma reação geral, essa relação direta entre a molecularidade e a ordem da reação, em geral, ela não é verdadeira, certo? Então, nos vídeos anteriores, falamos bastante que para descobrir a aparência da lei de velocidade, saber quais são as ordens dos reagentes, eram necessários executar experimentos. Então, só através de experimentos é que você tem a certeza absoluta de qual é a ordem da reação. Porém, se essa reação for uma reação elementar, ou seja, uma transformação direta entre reagentes e produtos, então, neste caso, na lei de velocidade, os expoentes, ou seja, as ordens,
vão coincidir com o coeficiente estequiométrico dos reagentes, certo? Agora, para dar sequência e a gente entender qual que deve ser a aparência da lei de velocidade quando estivermos diante de mecanismos de reação, antes de mais nada eu queria fazer aqui uma analogia. Essa analogia tem a ver com a sequência de produção de um automóvel. Eu vou mostrar para vocês um vídeo que eu preparei e depois desse breve vídeo a gente retorna aqui para dar prosseguimento nas nossas discussões de mecanismo de reação e lei de velocidade, ok? Vamos lá, vamos para o vídeo. Imagine que numa indústria, no início de uma linha de montagem, vemos amontoadas todas as peças que serão necessárias para construir um futuro carro. Num instante seguinte, vemos todas essas peças começarem conjuntamente a rolar sobre uma esteira móvel, para passar por trás de uma parede e, de repente, após essa parede, o carro aparece completamente montado. Mas será que todas as peças foram usadas em uma única etapa para construir o automóvel? Na verdade, como você sabe, a montagem do automóvel segue uma sequência de etapas. Porém, você já se perguntou qual é a etapa mais demorada na construção de um carro? Bem, a jornada começa quando chapas enormes de aço são prensadas e transformadas em portas, capôs e outras partes da carroceria. É um processo rápido, mas essencial, pois dá forma ao automóvel. Em seguida, entra em cena a soldagem. Robôs de alta precisão fazem centenas de pontos de solda para unir cada parte da carroceria. Aqui nascem a estrutura e a resistência do carro. Mas, na verdade, o verdadeiro gargalo da linha de montagem de um automóvel está na pintura. Primeiro, a carroceria recebe uma pintura com material de proteção contra ferrugem. Depois, entram os robôs que aplicam camadas de tinta e verniz. E, por fim, longos períodos em estufas para a secagem perfeita. Enquanto isso, o motor já chega pronto da fábrica especializada. Na linha final, ele é apenas instalado no chassi, junto com transmissão, suspensão e componentes elétricos. No fim, tudo se encaixa como um grande quebra-cabeça para a obtenção de um carro completo. Bom, agora que você sabe que as peças elas simplesmente não se juntam em uma única etapa para produzir o automóvel, mas a produção de um automóvel na verdade ocorre em uma sequência de etapas e tem uma delas que é mais demorada, e essa que essencialmente vai dominar a velocidade com que a produção do automóvel ocorre como um todo, vamos agora voltar aqui às nossas reações químicas. E vamos estudar aqui essa reação em que duas espécies A mais uma espécie B se transformam nos produtos nas espécies X mais Y. E é proposto que essa reação ocorre de acordo com um mecanismo de duas etapas, onde na primeira etapa, uma das duas espécies A interage com a espécie B, levando ao produto X, mais uma entidade N, que na etapa seguinte ela é consumida pela segunda espécie A, levando à formação do outro produto Y. Então a gente vê que neste caso, obviamente, M representa um intermediário da reação. E uma outra informação que está presente nesse mecanismo de reação é que a etapa 1 ela é lenta, enquanto que a etapa 2 ela é rápida. Etapa lenta significa que a constante de velocidade dela é pequena, e ela é rápida significa que a constante de velocidade dessa segunda etapa ela é elevada, ela é grande. Ou ainda de uma forma alternativa, você pode dizer que uma constante de velocidade pequena ela tem uma energia de ativação elevada, uma energia de ativação grande. E se a constante de velocidade ela é grande, de uma forma correspondente, significa que a sua energia de ativação ela é pequena. Se isso neste momento não é claro ainda para você, aguarde o vídeo sobre a lei de Arrhenius, que provavelmente é o próximo vídeo na sequência que eu vou gravar, que isso vai ficar muito transparente. Então, continue assistindo os próximos vídeos para você entender em maior profundidade isso que eu estou falando aqui neste momento, tá certo? Bom, aplicando aqui para o caso da reação química, a mesma lógica que utilizamos lá para estudar a velocidade de produção de um automóvel, que é dominado pela etapa lenta do processo, aqui também vamos considerar a mesma coisa. Se eu tiver que exprimir uma lei de velocidade para representar a velocidade com que esta reação como um todo ocorre, é razoável que eu exprima que essa lei de velocidade deva ser parecida com a da etapa lenta. E a etapa lenta, nesse caso, é a etapa 1. Então vamos exprimir que a lei de velocidade ela vai ser uma constante K1, que é a constante de velocidade da primeira etapa, vezes a concentração dos reagentes A e B, elevados ambos à primeira potência, porque seus coeficientes estequiométricos valem 1 em 1. E sendo assim, a gente espera que essa reação aqui, na verdade, ela siga uma cinética de segunda ordem. Mas
para não ficar muito genérico, vamos ver uma reação em particular. Vejamos a seguinte reação. Duas moléculas de NO2 gasoso reagindo com uma molécula de F2 gasoso, produzindo duas moléculas de FNO2 também no estado gasoso. E de estudos em laboratório descobriu-se que a lei de velocidade experimental é essa aqui. A velocidade é uma constante K vezes a concentração de NO2 vezes a concentração de F2. Portanto, trata-se de uma cinética de segunda ordem. Bem, isso aqui é uma informação valiosíssima. Por que é essa informação valiosa? Porque isso aqui já descarta a possibilidade da reação global ocorrer em uma única etapa. Porque a gente já sabe dos nossos estudos de reações elementares, caso isso aqui fosse uma reação elementar trimolecular, ou seja, ocorresse em uma única etapa, a lei de velocidade, na verdade, deveria ser uma constante K vezes a concentração do reagente elevado a seu coeficiente estequiométrico, vezes a concentração do outro reagente F2 elevado à primeira potência, que é o seu coeficiente estequiométrico. Mas não é o caso, a cinética não é uma cinética de terceira ordem, é uma cinética de segunda ordem. Por isso, essa possibilidade de haver uma reação em uma única etapa está descartada. Então, se não é em uma única etapa, a gente deve propor que deve ocorrer em uma sequência de etapas. A gente deve propor um mecanismo para explicar essa reação. Então vamos lá, vamos propor que inicialmente na primeira etapa, uma das duas moléculas de NO2 vai reagir com a molécula de F2, produzindo FNO2 mais um átomo de flúor. E esse átomo de flúor, numa etapa posterior, reage com uma segunda molécula de NO2 para formar a outra molécula de FNO2. E cada uma dessas etapas, pessoal, pode ser investigada separadamente e se determinar suas constantes de velocidade. Então, a partir desse tipo de análise, é possível se identificar que a primeira etapa ocorre de forma muito mais lenta do que a segunda. Bom, nesse caso aqui, o flúor é o intermediário da reação, na verdade, e a reação global vai ser duas moléculas de NO2 mais uma molécula de F2, dando duas moléculas de FNO2. Bem, a essa altura você já sabe que se eu tiver que descrever a velocidade com que essa reação como um todo ocorre, naturalmente eu devo aproximar isso pela velocidade com que ocorre a primeira etapa da reação. Então a minha lei de velocidade proposta vai ser uma constante K1, que é a constante de velocidade da primeira etapa, vezes a concentração das espécies que estão aqui nos reagentes na primeira etapa, concentração de NO2 elevada à primeira potência, porque o coeficiente estequiométrico aqui é 1, vezes a concentração de F2, também elevado à primeira potência. Muito bem. Então vamos recapitular. Vamos colocar aqui no próximo slide novamente esta reação que estamos investigando. A lei de velocidade experimental que foi obtida e o mecanismo que é proposto para explicar a reação, que conduz a uma lei de velocidade baseada na etapa lenta, que também é uma lei de velocidade de segunda ordem. Agora aqui vem a parte importante da nossa reflexão. Preste bem atenção e leia aqui comigo. Se por acaso a lei de velocidade obtida pelo mecanismo proposto, ela não segue a lei de velocidade experimental, ou seja, se isso aqui é diferente da lei de velocidade experimental, então está claro que o mecanismo não é o correto, ele está furado. Porém, se seguir, que é justamente o caso aqui, se a lei de velocidade obtida pelo mecanismo proposto segue a lei de velocidade experimental, então veja só, a gente não pode afirmar que a reação segue o mecanismo proposto. E a razão é o seguinte, porque pode ter outros mecanismos que vão levar à mesma lei de velocidade experimental. Então isso pode parecer um pouco frustrante, porém em cinética química a gente costuma dizer que, na verdade, no máximo, a gente desprova um mecanismo. Quando a lei de velocidade obtida a partir desse mecanismo não bate com o experimental, então está certo que esse mecanismo não é o correto. Mas se ele bate, se é igual, então não significa que este é o mecanismo correto. Apenas ele tem uma chance de ser o mecanismo correto. Como é que você pode aumentar a sua confiança nesse mecanismo de reação? Por exemplo, veja que nesse caso, a gente tem aqui intermediários. O flúor é um intermediário, ele surge numa primeira etapa e depois é consumido. Geralmente esses intermediários de reação eles são transientes, com tempos de vida muito curtos. Então eles rapidamente são consumidos assim que são formados. Mas se você tem uma técnica experimental que consegue provar a presença do intermediário proposto pelo seu mecanismo, então isso é um elemento a mais que reforça a hipótese de que o seu mecanismo proposto pode estar correto.
Tudo bem, pessoal? Então vamos agora para um exercício aqui envolvendo mecanismo de reação e lei de velocidade. Ele diz o seguinte: HCl reage com propeno, aqui é a fórmula do propeno, em fase gasosa de acordo com a reação global. Ácido clorídrico reagindo com propeno, dando o propano clorado. E é oferecido aqui um mecanismo em 3 etapas. Na etapa 1, HCl reage com HCl, formando H2Cl2, e essa espécie se decompõe nos reagentes. Portanto, é estabelecido aqui um equilíbrio, cujo valor da constante de equilíbrio é K1. É informado que isso aqui é um equilíbrio rápido, ou seja, a conversão de reagentes a produtos e seu retorno aos reagentes ocorre rapidamente. Na segunda etapa, ácido clorídrico vai reagir com propeno para formar aqui esse propano clorado de alta energia, é isso que significa o asterisco. E essa espécie aqui, esse propano clorado de alta energia, pode se decompor nos reagentes, estabelecendo um equilíbrio K2 rápido. Na terceira etapa, esse propano clorado de alta energia pode reagir com essa molécula de H2Cl2, formando o propano clorado e 2 moléculas de HCl. E é informado que a constante de velocidade K3 ela é baixa, ou seja, é uma etapa lenta. E no final ele pede para propor uma lei de velocidade compatível com este mecanismo. Então veja só, baseado em tudo que aprendemos na aula de hoje, vamos propor que a lei de velocidade ela vai ser aproximadamente descrita pela velocidade da etapa 3. Sendo assim, a velocidade vai ser K3 e a concentração dos reagentes. A concentração do propano clorado de alta energia vezes a concentração de H2Cl2, cada um deles elevados à primeira potência, porque nessa etapa elementar aqui, a etapa elementar 3, os coeficientes estequiométricos valem 1 e 1. Porém, veja só, aqui nessa lei de velocidade, essas espécies que aqui aparecem, elas figuram como intermediário desse mecanismo proposto. Então nós precisamos reescrever essas espécies que estão aqui em termos de outras que aparecem aqui na equação global. Mas aí então a gente faz a seguinte pergunta: como é que eu posso fazer suscitar, aparecer a concentração dessas espécies que são intermediárias a partir das informações que são dadas aqui no mecanismo da reação? Note que eu posso fazer suscitar a variável concentração de H2Cl2 a partir da constante de equilíbrio envolvida aqui nessa primeira etapa. Note que a constante de equilíbrio K1 vai ser a concentração da espécie que está aqui no produto, que é a concentração de H2Cl2, dividido pela concentração dos reagentes elevado a seu coeficiente estequiométrico, que no caso vai ser 2, e aqui no numerador vai ficar a concentração padrão, para tudo ficar adimensional. Bom, daqui eu posso isolar a concentração de H2Cl2, fazendo o quê? Fazendo com que essa concentração padrão que está aqui, ela passe para o outro lado dividindo, e essa concentração de HCl ao quadrado que está dividindo aqui do lado direito, ao passar pelo lado esquerdo, ela vai passar multiplicando. Então teremos que a concentração de H2Cl2 vai ser K1 dividido pela concentração padrão, vezes a concentração de HCl ao quadrado. E vamos fazer a mesma coisa para a concentração desse propano clorado de alta energia. Observe que ele aparece aqui no equilíbrio envolvido na etapa 2 e, portanto, definindo a constante K2 como sendo a concentração dessa espécie que está no produto aqui, ó, esse propano clorado de alta energia, dividido pela concentração das espécies que estão nos reagentes, que é a concentração de HCl e a concentração de propano, e aqui multiplicado pela concentração padrão, pela mesma razão, para ficar tudo adimensional, eu posso isolar aqui essa variável, reescrevendo. Vamos ter que a concentração do propano clorado de alta energia vai ser K2 vezes tudo que está aqui ó, no denominador, passa para o outro lado multiplicando, ó, e essa concentração padrão passa para o outro lado dividindo. Bem, se pegarmos agora essas duas concentrações aqui ó, e substituirmos aqui na lei de velocidade, vamos obter isso aqui. Ó. Então vai ser a velocidade K3 no lugar da concentração do propano clorado de alta energia, eu expresso tudo isso aqui, vezes a concentração de H2Cl2, que eu vou reescrever no lugar dele tudo isso aqui, ó, K1 sobre a concentração padrão, concentração de HCl ao quadrado. Bom, sendo assim, eu vou ter que a minha lei de velocidade, ela vai ser aqui, ó, um conjunto de constantes, constante K3, que multiplica a constante de equilíbrio K2 vezes a constante de equilíbrio K1, dividido pela concentração padrão ao quadrado, vezes a concentração de HCl ao cubo, vezes a concentração de
Bom, e agora que eu obtive essa lei de velocidade, o que eu posso fazer com ela? Bem, eu posso realizar experimentos de cinética para ver qual é a dependência da velocidade da reação com a concentração de HCl e de... Caso eu descubra que a lei de velocidade depende da terceira potência da concentração de HCl e depende da primeira potência da concentração de propeno, então eu posso me sentir um pouco confiante de que talvez esse mecanismo esteja correto. Mas a gente já sabe que não temos a certeza absoluta. Para termos mais confiança nesse mecanismo, precisaríamos fazer experimentos para descobrir se é possível identificar esses intermediários que são aqui propostos. Bem, pessoal, para finalizar esse vídeo, eu queria aqui mostrar uma aplicação que eu fiz há algum tempo atrás, nos meus trabalhos de pesquisa, em que eu propus um mecanismo para a formação de isômeros da guanina a partir de espécies previamente observadas no espaço interestelar. Porque, eu não sei se vocês sabem, mas moléculas como adenina e guanina, que são uma daquelas 4 bases nitrogenadas que aparecem no DNA, elas já foram observadas estarem presentes em amostras de meteoritos que caem aqui na Terra. Então, sabe-se que essas moléculas, de alguma forma, elas se formam no espaço interestelar. Porém, o problema é que não se sabe como que essas moléculas são formadas lá no espaço. Então, o que nós fizemos nesse trabalho foi uma proposição, a partir de estudos computacionais, de uma rota, uma sequência de reações elementares, ou seja, propusemos um novo mecanismo para explicar como que seria possível essas moléculas se formarem lá no espaço, a partir de um conjunto de moléculas já observadas lá no meio interestelar, que são essas que estão aqui pontilhadas em verde, em vermelho e em azul. Então, baseada na presença dessas 3 moléculas, nós propusemos uma sequência lógica em que é possível levar à formação da guanina. Então, para quem tiver interesse, eu vou colocar aqui na descrição deste vídeo o link de onde está essa publicação, para quem tiver interesse em dar uma olhada. Bom, pessoal, antes de terminar, eu queria que você considerasse, se caso esse vídeo lhe ajudou a entender melhor esse assunto de mecanismo de reação, lhe agregou conhecimento, despertou a sua curiosidade sobre esse tema, então eu peço que você considere se subscrever aqui no nosso canal, deixar um like e mandar esse vídeo para todos os seus amigos e amigas, para que ele chegue ao maior número de pessoas. Bom, por hoje era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra na próxima videoaula. Forte abraço a todos.